Hoje eu queria falar muito para vocês sobre a questão do sono, né? Existem distúrbios do sono, existem medicamentos para o sono. O TDAH, ele tem uma determinada dificuldade com a questão do sono. Então, existem coisas muito contraditórias aí em relação ao sono para pessoas borderline e TDAH. Bom dia! Olha, quem tá aqui agora, se quiser fazer perguntas, se quiser fazer considerações, pode fazer. Eu sempre vou estar abrindo essas lives de manhã, porque é uma forma de trazer reflexões, de trazer, né, falas de assuntos diversos, de dúvidas. Então é um espaço que eu quero manter e quero trazer aqui para vocês. Então esse vídeo ele vai pro YouTube, ele vai pro podcast, ele fica aí nas redes sociais, né? Para vocês poderem assistir. Eu sempre falo muito, assim, as pessoas têm uma dúvida muito grande sobre a questão de medicação no borderline, né? E aí é onde entra também a questão do sono. O borderline, como é que a gente medica a personalidade, gente? Não tem como medicar a personalidade, a gente medica sintomas. Então, nós vamos medicar os sintomas do borderline. Então, por isso, várias pessoas borderline vão tomar remédios, medicamentos diferentes. Os antipsicóticos, eles são mais indicados para o paciente borderline, mas também a pessoa pode ter regulador de humor, pode tomar um antidepressivo, algumas outras questões, tá? Mas a medicação, ela é um ponto do tratamento do borderline. O tratamento específico para o borderline é a terapia. Ah, Jéssica, mas só a terapia comportamental dialética? A terapia comportamental dialética, a DBT, é o que nós chamamos de padrão ouro, ou seja, ela é a mais indicada, mas não quer dizer que tenha que ser só ela. A pessoa pode fazer terapia cognitiva comportamental, terapia de esquemas, terapia de mentalização. Existem outras abordagens que também agregam e atuam dentro do transtorno de personalidade borderline. O que eu considero que a DBT tem de grande diferencial é o treinamento de habilidades. As habilidades são, assim, gente, algo pra vida, sabe? Então, as habilidades da DBT, eu acho que, assim, independente de que abordagem você faça a sua terapia individual, você tem que viver o treinamento de habilidades, você tem que aprender as habilidades do treinamento, porque muda a vida, assim, surreal o que as habilidades fazem na vida de uma pessoa. Mas voltando para a questão da medicação, por conta disso, no início de crises ou de situações adversas, a gente acaba tomando muita medicação. E as medicações psiquiátricas, elas têm muito efeito colateral, galera. Os antipsicóticos, por exemplo, em sua grande maioria, eles engordam muito. Eles incham, eles causam retenção de líquido, aumentam o apetite. Assim como existem outros medicamentos que emagrecem, porque eles tiram a compulsão, tiram o impulso, né, e auxiliam no metabolismo. Então, existem vários efeitos colaterais. Então, é importante, quando você estiver com o seu médico, perguntar quais são os efeitos colaterais dessa medicação. Por quê? Por exemplo, eu tô tomando uma medicação agora que o efeito colateral dela não é comum em muitas pessoas, mas eu estou nesse efeito colateral, que é o quê? A insônia. Eu nunca tive insônia na minha vida, eu amo dormir, amo dormir. E esse medicamento me deu insônia, gente. Ai, eu tô tão brava porque eu gosto de dormir. E eu fico bolando na cama. E não é que eu não durmo, eu durmo, mas eu durmo muito pouco. Então, assim, eu durmo 8, 9 horas por dia, eu tô dormindo 5, 3 horas. E acordo com a energia do sol de meio-dia. E eu não fico com sono. Não é uma coisa assim, ai, passei o dia arrastada, passei o dia nananã. Não é. Né? Então já tem um mês que eu tô tomando essa medicação. Isso tem me irritado. E é muito interessante falar sobre isso, porque às vezes o medicamento que a gente toma
ele pode trazer efeitos colaterais que vai ser difícil para a gente conviver. E aí o médico precisa trocar esse medicamento por conta do seu efeito colateral. Então, por enquanto ainda não preciso, eu estou administrando bem, eu estou entendendo que talvez eu não precise de tantas horas de sono, talvez isso na verdade não está dando um problema para o meu sono, mas uma regulação para o meu sono que era muito intenso. Então é importante sempre a gente pensar, tá? E a questão do desmame. Galera, não deixa de tomar teu remedinho. Remedinho é sagrado. O desmame é um negócio que tem que ser feito com muito combinado com o psiquiatra. O seu psicólogo tem que estar sabendo. O desmame é um negócio dificílimo. Primeiro, os sintomas podem voltar abruptamente. Segundo, efeitos colaterais do desmame. Então, quando a gente faz o desmame de forma irregular, aleatória, tipo, só não vou mais beber esse negócio, não vou mais tomar esse remédio, a gente tem esse peso, tá? A gente tem esse peso de efeitos adversos, porque o teu organismo, ele tá acostumado com aquele medicamento, liberando serotonina, captando serotonina, liberando noradrenalina, captando noradrenalina, mexendo nos neurotransmissores. Então, até esse medicamento ficar ok no seu cérebrozinho, sem o medicamento, o cérebro ficar ok, demora um tempo. Por isso que a gente tem que ir reduzindo gradativamente. Então, por que eu tô falando isso? Porque além de acrescentar uma medicação que tá me causando uma regulação do sono, vamos dizer assim, um pouquinho de insônia, né? Eu considero insônia, gente, mas na literatura não é insônia. Por quê? Porque eu durmo e acordo com energia. Tá, então, tirando isso, eu também estou tirando uma medicação. Eu tô tirando uma das medicações mais difíceis de tirar, que é a desvenlafaxina. A desvenlafaxina é muito difícil de tirar, causa muito efeito colateral, então você tem que ir muito devagar. Primeiro, eu tava tomando 200 miligramas, então eu tive que passar para 175, 150, e aí fui pro 100. Hoje eu tô no 100. E aí tô me preparando para ir pro 75 e pro 50, e aí... Mas no início foi muita dor de cabeça, no início foi tontura, enjoo, foi várias questões assim pesadas que eu senti no desmame. O meu psiquiatra resolveu mudar porque os meus sintomas mudaram, né? Na verdade, eles desapareceram, remissão de sintomas. Então eu tomava muito antidepressivo e tomava um regulador de humor. E agora eu vou ficar só com regulador de humor. E é interessante que às vezes a gente diz assim, eu tomo tantos miligramas de um antipsicótico, qualquer, vamos botar um, né? E esse antipsicótico nessa dosagem, ele atua como regulador de humor. Então é importante a gente entender muito da medicação com o nosso psiquiatra. Gente, não vá com pressa no psiquiatra, não deixa o psiquiatra ter pressa, pergunte. Fala, mas doutor, o que é essa medicação? Mas quais são os efeitos colaterais? Por que eu tenho que usar ela? Como vai ser o desmame? Qual é o valor dela? Porque, gente, medicação é cara, hein? Como medicação é cara. Aqui em casa a gente gasta... brincando, uns 5 mil reais de medicação, tá? Porque é eu, meu marido e meu filho. Nós três comprando medicação. Então, não é fácil. Não é um tratamento barato. Não são remédios baratos. Porque os remédios bons, primeira linha que a gente fala, geralmente eles são caros. Bem caros, né? O medicamento que eu tô tomando agora, ele é um medicamento relativamente caro. Não tão caro, mas ele é relativamente caro. Então, a medicação, ela precisa ser tomada com muita cautela, com muito cuidado. Mas aí, tem uma galera que, olha que brabeza que eu tenho com essa galera, que usa substâncias ilícitas, às vezes até lícitas, né, no país que elas estão, como remédio. Eu tô precisando relaxar, vou usar uma cannabis, vou fazer tal coisa. E tem resistência à medicação. Isso é ruim. Por quê? Porque a questão do efeito, né? O remédio a gente já sabe. A gente tem controle. A cannabis, a gente não tem controle. Não tem estudos para aquilo.
Ah, eu tô com ansiedade, vou aqui. Por exemplo, borderline, quando usa cannabis, tem paranoia, tem dissociação, pode entrar em surto. Não é recomendado, não é legal, gente, não é bacana. Então a gente tem que tomar cuidado quando tomamos coisas ilícitas ou lícitas, tipo álcool, né? Enfim, com fins de regulação emocional, com fins de controle dos sintomas. O efeito disso, porque a gente não tem cuidado. Então, em vez de eu estar me ajudando, eu estou me atrapalhando, né? A Luz falou aqui que eles também tratamos e gostamos bastante. O tratamento, ele tem que ser muito importante, assim, gente. Temos que levar muito a sério o tratamento medicamentoso, a terapia, não tem para onde fugir. E o borderline e o TDAH são dois tipos de pacientes que eles sempre vão estar em terapia. Sempre. Ai, Jéssica, mas por quê? Porque o borderline e o TDAH, eles sempre vão ter desafios na vida, que pode ativar sintomas. Então, por exemplo, na minha historinha, né? Eu tive equilíbrio dos sintomas dos 23 aos 26, quando eu tive meu primeiro filho, né? Tá, entendi, vocês gastam bastante com medicamento, entendi, né? E é caro. Se você levar a sério o tratamento, é caro mesmo. É muito caro, porque, olha só, a gente gasta com psiquiatra, porque geralmente a gente não consegue pelo SUS, ou pelo plano de saúde também é muito difícil. Então já vem o psiquiatra, vem o psicólogo, vem o treinamento de habilidades e vem o medicamento. 4 coisas pra gente pagar. Então, o tratamento, ele é um tratamento oneroso, ele é um tratamento bem caro mesmo, é um tratamento puxado, né? E muitas vezes, quando eu falo isso, olha, você vai precisar de terapia por um longo período de tempo, é porque as coisas da vida mudam e a gente vai precisando de outros suportes, de outros auxílios, né? Então, quando ali aos 26 anos eu voltei a ter crise, foi porque eu tive filho. E eu tive uma depressão pós-parto. Então, ali eu precisava de auxílio novamente, né? E precisei de auxílio por um bom tempo, até hoje, inclusive. Já tem 11 anos, quase 11, né? Meu filho faz 11 anos no final do ano. Que é essa relação, que é essa demanda de coisas que vão mudando na sua vida, né? Então eu casei de novo, eu me separei, eu casei de novo, eu mudei de cidade, mudei de emprego, tive dificuldade em vários locais, depois tive outro filho, daí veio pandemia, daí veio problemas financeiros, daí veio várias questões, né? E a TBT, Luiz, foi o que me salvou. Porque eu me formei em psicologia aos 23 anos, né? 22 para 23. Eu completei 23 e me formei. Eu entrei na faculdade com 17 para 18. Eu entrei no meio do ano, então eu tinha acabado de completar 18 anos, que eu faço em junho, né? Agora, sexta-feira é meu aniversário. E eu sempre fui da terapia cognitiva comportamental. Então, a TCC me ajudou até certo ponto. Quando eu tive o Davi em 2014 e eu estava na metade do mestrado, a TCC não foi o suficiente para mim. Eu precisei de algo a mais. E aí um amigo, um grande amigo, Itamar Félix, muito querido, e o IAG, o Itamar estava defendendo o seu mestrado e ele trouxe uma pessoa para sua banca de mestrado e ela falou da terapia de aceitação e compromisso aplicada à obesidade, que é uma das áreas que eu pesquiso muito, né? E eu fui lá prestigiá-lo, eu não morava nessa cidade, eu não tava lá, mas eu fui prestigiar a banca do meu amigo e também a palestra dessa professora, da Margarete Oliveira. E aí eu conversando com o IAG sobre o que eu tava vivendo, sobre a depressão pós-parto, sobre toda a minha dificuldade, ele falou pra mim, lê Mindfulness, comece a estudar Mindfulness, que vai te ajudar. Talvez eles dois nem saibam do que foi eles que me ajudaram a entrar na DBT. E aí, nesse rolê de Mindfulness, eu entrei na DBT, achei a DBT. E aí, a DBT, ela me abraçou. Porque a TCC, a gente fica muitas vezes, né, no mudança de pensamento, modificação cognitiva. E naquele momento, eram as minhas
emoções que estavam bem confusas. Hoje, a TCC, ela já tem uma pegada emocional eu tava, mas acho que já voltou. Quando eu tava na depressão, as dificuldades que eu tinha era de aceitar as mudanças, porque eu tava assim, ó, extrema produção no mestrado, fazendo um monte de coisa e de repente, parou tudo. Era eu dentro de um quarto segurando um menino. Então, eu dentro de um quarto segurando um menino, cuidando de um menino, isso me deprimiu de tal forma que foi assim avassalador. E fora que a ausência de rede de apoio, a minha mãe não foi me ajudar, o meu pai me ajudou como pôde, eu tive poucos apoios e o meu então companheiro, né, nesse período não foi muito bacana, nesse pós-parto, não me ajudou muito. Diferentemente da realidade do Isaac, que é o meu filho mais novo. Eu já tive muita rede de apoio no sentido do pai dele, o pai dele me ajudou. Então, até isso é importante para quem tem depressão pós-parto, que você ter depressão pós-parto em um filho não quer dizer que você tenha no segundo. Mas a depressão pós-parto, ela pode permanecer por um longo tempo, tá? Então, por exemplo, se você teve, né, o meu filho lá em 2014 e eu não tratar e eu não cuidar dessa depressão pós-parto, eu posso ter essa depressão por 20 anos. Eu posso ter essa depressão pós-parto por muito tempo e acabar tendo até um segundo filho e eu ainda estando num padrão depressivo, num padrão que se cronifica, né? E ele já não é nem pós-parto, ele já vai ser uma depressão maior, uma depressão refratária, a nomenclatura vai se mudando, mas a gente tem um ativador ali, o gatilho, que é aquilo. E uma das coisas que pesa muito é porque a maioria das nossas condições de sofrimento vem de traumas, vem de rupturas. E poucos psicólogos trabalham com esses traumas hoje. O psicólogo fica muito... Mas a gente tem que saber, psicólogos, da onde vem o rolê. Por que você se sente assim? Da onde veio? Quais são os dados relevantes da infância? Isso tá lá na conceituação cognitiva, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso, verificar tudo isso, para poder realmente ajudar as pessoas, tá? Ai, que bom, Luiz, que ele tá no DBT para Todos. O DBT para Todos é um programa de DBT. O que significa isso? Nós temos terapia individual, treinamento de habilidades, psiquiatras e nutricionistas. Então, é uma equipe de profissional que atendem o paciente. Então, por exemplo, o esposo da Luz está dentro da DBT para Todos. Então, ele tem uma psicóloga individual e ele tem o treinamento de habilidades, tá? No treinamento de habilidades, ele vai ter duas treinadoras, a treinadora e a co-treinadora. E essas co-treinadoras, elas dialogam com a terapeuta individual, formando uma equipe para entender exatamente o que aquela pessoa precisa. Como ele está indo no treinamento de habilidades, se está desenvolvendo, se não está desenvolvendo, como que tá as coisas. E também... na terapia individual, se tiver algo que as treinadoras precisam trabalhar, a terapeuta individual avisa as treinadoras e as treinadoras vão realizar. Ele vai começar no sábado. Ai, que bom, que bacana, dia 7. E no sábado tem 2 grupos, né? Um grupo coordenado pela Ana Elias e um grupo coordenado pela Mona Lisa. As duas são extremamente competentes e esses grupos de sábado são muito antigos, são os nossos grupos mais antigos. O de Para Elas tem 4 anos que ele existe.
E o Para Todos, que eu acho que é o que o seu marido vai entrar, ele já tem 3 anos de existência. Então, o programa DBT Para Todos, ele tem 4 anos e o primeiro grupo foi ao sábado, foi o Para Elas, por isso que ele também tem 4 anos. E a gente vem transformando vida, ajudando pessoas. E foi através disso, assim, eu encontrei a DBT me salvou, fez eu olhar de outro jeito para os meus traumas, me mostrou coisas que ainda eu não tinha trabalhado em terapia, dentro da minha vivência. E aí eu decidi montar o programa DBT para Todos, para ajudar as pessoas, para poder levar o tratamento que me salvou para outras pessoas também. E o principal de tudo, de forma acessível. Então nós temos psicólogos na nossa equipe que atendem por valor social, eu também atendo por valor social. Nesse momento eu estou sem vagas, mas eu também atendo por valor social. E os treinamentos de habilidades, a gente tem um valor menor do mercado em termos de mensalidade. E nós também temos vagas sociais no treinamento de habilidades, exatamente porque nós sabemos, eu sei, que quando a gente está em crise, quando a gente mais precisa de acompanhamento, é quanto menos a gente tem dinheiro. Porque muitas vezes você está desempregado, muitas vezes você está dependendo da ajuda de outras pessoas, você não está com energia para trabalhar, você não está com energia para produzir. Então a nossa intenção é ser essa alavanca, é ajudar as pessoas a poderem ter uma vida melhor, uma vida maior, né? Inclusive essas lives que eu quero fazer, que eu quero levar para o podcast, que eu quero levar para o YouTube, é exatamente para ajudar também, que é uma forma de vocês aprenderem, eu trazer a minha experiência, trazer um pouco da minha vivência, do meu conhecimento teórico e prático, né, como paciente, como profissional, para ajudar vocês nas melhores escolhas, tá? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, quem esteve aqui na live. Luz, obrigado pelas perguntas, pelos comentários, acho que foi pertinente, que até me ajuda aqui aí. E amanhã nós vamos ter live novamente, então todo dia eu tô fazendo essas pequenas lives de manhã pra gente ir conversando, falando desse assunto, trazendo, olha, hoje a gente foi para um monte de assunto, né? E a ideia é exatamente essa mesmo, tá? Então, um abraço para vocês, um bom dia e vamos lá, que o dia tá lindo e vamos fazer acontecer. Beijo, beijo, gente. Tchau, até amanhã.